Graça e paz, igreja. Amém? Muito bem. Está feliz com Jesus? Amém? Que bom. Queria compartilhar uma palavra que tem mexido comigo nesses últimos dias. E eu creio que ela vai tocar a sua vida profundamente, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e vai nos dar discernimento e entendimento nessa palavra. Amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo 6. Amém. Vamos ler. Desculpe, 11:6. Eu não falei certo, né? 11:6. Eu falei certo? Diz assim, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou creia que Ele é, e que é galardoador dos que o buscam. Mais uma vez, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Assim como estamos, gostaria de orar ainda. Pai, obrigado pela sua palavra, que é para nós vida, para nós espírito, é para nós porto seguro, segurança. E aqui está o nosso coração, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos ensine de uma maneira nova, nos dê luz, nos dê entendimento na revelação desta palavra. Te louvo, Deus, pelo que o Senhor tem preparado para nós. Eu te agradeço. E Pai, nós colocamos a nossa nação diante do Senhor, gratos pelo Brasil, gratos pela obra do Senhor nessa terra. Te exalto como o Senhor absoluto sobre a nação brasileira. Obrigado que os céus lhe pertencem. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus sobre a nação brasileira. Obrigado, Senhor, pela obra na cruz que foi completa para cada brasileiro. E cada um foi comprado no sangue do Cordeiro. Cada um foi separado para servir e amar ao Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, pela obra do Senhor e pelo agir do Senhor na nação brasileira, do norte a sul, do leste a oeste. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E nós nos posicionamos, ó Deus, contra todo espírito de engano, de confusão, de violência, todo espírito das trevas que quer confundir a nação brasileira e tirar o foco da obra do Senhor, do chamado do Senhor sobre ela. Nós resistimos e lançamos por terra e abençoamos o Brasil, Pai, com paz, abençoamos com segurança, abençoamos o teu povo, ó Deus, com alegria de andar nos teus caminhos. Abençoamos essa terra, Senhor, com o mover sobrenatural do teu Espírito sobre a vida de cada brasileiro. Senhor Deus, nós declaramos, ó Deus, a graça de ter um governo do justo sobre a nossa nação. Nós declaramos que toda injustiça caia por terra e que a justiça do Senhor se manifeste a favor de cada brasileiro, assim que o seu povo possa viver em paz, o seu povo possa viver em segurança, a sua palavra possa percorrer livremente a nação brasileira e o seu povo ser edificado e dar testemunho pelas nações da terra que o Senhor, só o Senhor é Deus e que o Senhor é aquele que salva, que cura, que resgata, que transforma vidas. Muito obrigado, Pai. Aqui está o nosso coração, ó Pai. Ensina-nos os teus caminhos e guarda-nos, Senhor, a só temer o seu nome. Amém. 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 O propósito dessa mensagem hoje, ela tem por objetivo despertar, renovar você em dois níveis de fé apresentados nesse texto aqui. Eu quero lhe instigar, lhe desafiar a olhar para esse texto com novos olhos, como se você nunca tivesse lido ele, e você abrir o seu coração para que o Espírito Santo desperte dentro de você duas verdades nesse versículo aqui que fala sobre a fé. A primeira verdade que ele diz ali, a primeira base que ele coloca é que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa entender que Deus é. Que Deus, as traduções normalmente dizem aqui que Deus existe.
mas nos confunde e não dá clareza na revelação do que está sendo dito. A Bíblia diz ali, no texto original, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é. Que Ele é. Ele é o que Ele diz que Ele é. E que Ele se manifesta conforme a revelação que Ele dá na palavra de Deus. Então o primeiro nível é esse, é entender que Deus é. Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. E aqui existe uma grande luta no nosso coração, no nosso entendimento, quando nós nos aproximamos de Deus. Porque você e eu, nós somos atacados constantemente na revelação de quem Deus é. E às vezes nem percebemos isso. E somos confundidos nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, porque não cremos corretamente em Deus. E as nossas orações muitas vezes são confusas e não de acordo com a palavra de Deus, porque não entendemos quem Deus é. Nós oramos muitas vezes conforme a gente vê outras pessoas orando, a gente fala como as outras pessoas falam, como é a cultura comum, mas não de acordo com as Escrituras. Deus, Ele se revela a nós como um Pai. Essa era uma das maiores marcas do Senhor Jesus no relacionamento com seu Pai Celeste, a chamar o seu Pai de Pai. Deus, Ele é bom. E tudo que Ele faz é bom. Como nós dizemos muitas vezes aí numa frase, tudo que Deus faz é bom, e bom é tudo que Deus faz. Sempre é bom. Você percebe que muitas vezes acontece uma coisa difícil, e vem um ataque maligno que diz assim, mas se Deus é bom, por que isso está acontecendo? E aí tem o espírito de engano já, enredando o coração e a mente e a maneira de pensar. E quando eu penso, quando eu creio de forma errada, eu penso de forma errada. Quando eu penso de forma errada, eu sinto de forma errada. Quando eu sinto de forma errada, eu atuo, eu tomo ações erradas. E quando tomo ações erradas, eu tenho hábitos errados. Entender e crer quem Deus é, conforme diz a Escritura. Deus é Pai. Deus é bom. Deus é fiel. Quando você olha para a obra da cruz do Senhor Jesus, a obra que o Senhor Jesus fez na cruz, ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre as 9 características, e há 2 anos atrás, quer dizer, ano passado, lá em janeiro, fevereiro, nós gastamos, e investimos na verdade, não gastamos, investimos 9 cultos para falar sobre a obra que aconteceu na cruz, onde Deus se manifesta como aquele que perdoa, como aquele que justifica, como aquele que traz a luz, traz entendimento, como aquele que traz vida, como aquele que traz saúde, como aquele que prospera, como aquele que manifesta a sua aceitação, como aquele que tira a vergonha e coloca a dupla honra, como aquele que tira da maldição e coloca a bênção, porque Ele é um Pai, e que se revela a nós como um Pai presente sobre as nossas vidas. E a maneira como nós vivemos, ela é definida pelas nossas crenças, como nós cremos em Deus. E a nossa fé, ela é agradável a Deus quando eu creio na Bíblia e na revelação de Deus como a Bíblia me traz a minha presença. Entender quem meu Pai é e como Ele é bom. E entender a posição que Ele nos tem colocado em Cristo Jesus. A fé no quem Deus é, vem para nós por intermédio da palavra de Deus. E muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e entendemos ela de forma errada. E precisamos passar tempo com a palavra de Deus para que a palavra de Deus nos marque. Lá em Romanos, veja lá Romanos 10, versículo 17, olha aqui comigo esse texto. E diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé, ela vem, ela se manifesta, ela vem ao seu encontro. Como? Ela vem pela palavra de Deus. Ela vem, e a palavra específica, quando diz lá pela palavra de Cristo, ali ele usa, no termo palavra, ele usa rema, a palavra pessoal da parte de Deus para a sua vida. Deus, Ele é bom.
E quando eu entendo isso e recebo isso com o coração aberto, quando eu creio com o coração, e crer com o coração, como nós vimos ontem na nossa reunião, que nós estávamos lá no CT Barcelos, quando você crê no coração, você acolhe uma palavra, você a recebe como verdadeira na sua vida, você abre o seu coração antes de ter a lógica do entendimento daquela palavra, mas você acolhe ela com mansidão, você diz sim, você recebe ela. E a palavra, quando ela vem ao nosso encontro e você acolhe ela, e ela vai gerar fé, ela vai gerar a convicção, a certeza. Porque a palavra de Deus, ela é substância, ela é consistente. E ela, quando nós nos abrimos a ela gera isso. A palavra de Deus, ela é um instrumento para despertar a fé que vem da parte de Deus em nossas vidas. Ao tomar a palavra de Deus por verdadeira e fiel, nós iremos compreender o seu conteúdo. Nós vamos ganhar um entendimento espiritual dessa palavra. Nós falamos da pregação da fé. Ao anunciarmos a palavra de Deus e abrirmos o nosso coração, nós recebemos esse rema, esse falar da boca de Deus em nosso coração. Hoje eu estava meditando na palavra de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, e um pastor que eu gosto de ouvir, ele é, como poderia até dizer, ele é um cátedra na palavra de Deus. Impressionante a revelação que ele traz, a pregação em inglês. E ele estava meditando e compartilhando João 15, versículo 11, acho que você tem aqui, né? João 15, 11. Ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Deixa esse texto um pouquinho. Quando eu abro o meu coração para o falar de Deus, aqui é o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, eu falo para vocês. E quando eu falo para vocês, o resultado do meu falar na sua vida é gozo, é alegria profunda. Essa palavra gozo, ela é interessante, não é uma palavra que nós usamos normalmente no nosso dia, quando nós queremos expressar uma alegria profunda, mas essa palavra que também é usada lá em Filipenses 4:4, quando diz alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo alegrai-vos, essa palavra ela tem conotação de 3 atitudes. É bem interessante isso. Eu pratiquei e eu vi a força disso. Primeira atitude é dar um sorriso. A segunda atitude que está nessa palavra é dar um pulo. A terceira atitude é fazer uma dancinha, dar uma volta sobre si mesmo. Quando você recebe uma notícia, não importa se ela seja boa ou ruim, e você percebe essa palavra de Deus vindo na sua vida, como é dito aqui, quando você recebe a palavra de Deus, a reação que Deus espera, que o Espírito Santo quer reagir na sua vida é: quando eu não tenho esse gozo, ou eu não estou entendendo a reação que a palavra de Deus quer gerar na minha vida, ou eu não recebo palavra. Nós estávamos conversando ontem. A falta de alegria, a falta de entusiasmo, a falta de coragem, a falta de decisão nas nossas vidas, o cansaço é sinal de uma crença errada. É de crer de forma errada. O crer de forma errada leva a pensar de forma errada, e aí traz o sentimento do desânimo, do cansaço. Parece até que nós temos uma mente velha. Tudo é difícil, tudo é pesado, melhor ficar na lerdeza. Melhor ficar, em vez do louvor, ficar sentado. Uma mente de velho, apesar de ter uma idade jovem. A palavra do Senhor, dita pelo Senhor Jesus às nossas vidas, ela vai gerar gozo, porque Ele quer que esse gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Aí tem um entendimento de uma crença errada. Muitos pensam que Deus é ranzinza, que Deus é muito sério. Eu tinha uma vez esse problema. Achava que Deus era muito sério, que Ele estava lá com uma varinha só esperando eu errar, e pá! Para com isso, menino! Pá! Não, Deus é alegre, Deus se alegra.
texto que eu compartilhei ontem, o Senhor Deus está no meio de ti, e Ele se alegra sobre a sua vida, Ele regozija, Ele rejubila pela sua vida, é assim que Ele vê a sua vida, Ele tem uma alegria tremenda, Ele olha para você e diz: minha filha. Entende? Crer corretamente que Deus é um Deus alegre, feliz sobre a sua vida, que Ele se alegra, a ira dele já foi aplacada na cruz, já foi resolvida na cruz, e quando você recebe Jesus como Senhor na sua vida, Ele se alegra na sua vida. Ah, mas pastor, tem tanta coisa para acertar ainda na nossa vida. Com certeza tem, mas Ele é um Pai que se alegra sobre nós, Ele sabe que a obra que Ele começou, Ele vai concluir, e é uma questão de tempo. Alguns tropeços que às vezes nós temos, Ele vai nos corrigindo, vai nos orientando, vai nos caminhando, mas Ele quer que a palavra dEle gere alegria no nosso coração, satisfação de vida. Isso é muito mais do que uma mera felicidade por ter uma moto, que é uma necessidade só, né? Ou a alegria de uma picanha bem feita, né? Na mostarda, sei lá como é que a turma faz. Veja um pouquinho mais adiante no mesmo livro de João, no capítulo 17, versículo 13. Jesus fala ali na oração dele, e falando com o Pai, ele diz: mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo como completo em si mesmos. Demos Chacara, ele escreveu um livro chamado O Povo Mais Feliz da Terra. Esse povo é você. Aí você recebe uma notícia ruim, aí você se alegra por causa da notícia ruim? Não, porque o seu pai é seu supridor. Cadê? Perdeu o emprego? Meu pai cuida de mim, ou não? Crer corretamente leva a pensar corretamente, que leva a sentir corretamente, que leva a agir e traz hábitos saudáveis para as nossas vidas. Crer quem Deus é muito chave para você e para mim. O conhecimento de Deus, e cada um tem um nível de conhecimento, ele precisa ser refinado constantemente pela palavra de Deus, e nós precisamos nos ajudar mutuamente a refinar o nosso entendimento quem o nosso Pai Celeste é, como um Pai feliz sobre a sua vida, que tem alegria sobre a sua vida. A mais palavra, esse texto está dizendo, quando eu tenho falado a eles no mundo, para que tenham mais palavra é mais gozo, menos palavra de Deus, menos gozo, que é uma alegria profunda do coração, que não precisa de uma coisa externa para ser feliz, mas tem um gozo, uma alegria permanente dentro de si, apesar de enfrentar algumas coisas. Quando eu dou tempo para a palavra de Deus, o que acontece? A minha fé é fortalecida em quem Deus é para comigo. É interessante isso, quando nós abrimos o nosso coração para isso. A palavra de Deus, quando ela é falada a nós, e você abre o seu coração, ela tem um poder de criação, e todo o universo, como diz lá em Hebreus, ele foi criado pela palavra que Deus fez. Tudo que nós vemos foi feito por intermédio da palavra falada de Deus. Deus fala a nós, e nós falamos sobre a face da terra. Nós cremos que o nosso Pai, a palavra dele é vida e espírito, por isso nós falamos essa palavra, e a palavra de Deus na nossa boca é tão palavra de Deus quanto a palavra de Deus na boca dele, porque é a palavra de Deus. E quando você proclama a palavra de Deus sobre a face da terra, Deus testemunha, Deus testifica a favor dessa palavra. Às vezes nós achamos que isso tem que acontecer assim, no apertar do botão, né? Eu falo, já acontece. Nós não chegamos a esse nível de maturidade ainda, mas nós precisamos estar falando a palavra de Deus, e falando até a gente ver o que precisa acontecer. Então, querido, quando você enfrentar uma notícia, não importa que tipo de notícia que você enfrenta, reaja como a palavra de Deus diz: alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo: alegre-se. Deus é meu Pai. A minha alegria está nele, provém dele.
E essa situação, como dizia Josué, quando ele estava diante de um tremendo desafio, ele diz: nós vamos comer essa turma aí como um pão quente, vamos vencer. Porque era a manifestação do Espírito Santo na vida dele, dizendo que em Cristo Jesus não haveria impossíveis, ele poderia enfrentar qualquer situação. E se era para conquistar aquela terra, ele iria conquistá-la. Uma pena que os outros ao seu redor não o acompanharam. E ele que teve que acompanhar eles no deserto, por causa da falta de fé dos seus amigos, dos seus colegas. A fé, ela vem ao nosso encontro. Como é que eu edifico a minha fé? Nós falamos sobre isso em julho. A fé, ela precisa ser edificada, ela precisa ser construída. Por quê? Porque muitas vezes você recebe uma palavra de Deus, você recebe uma promessa de Deus, e uma coisinha acontece e você esquece dela. Ou uma dificuldade financeira te rouba a palavra, ou uma preocupação te rouba a palavra, como nós temos ali descrito na parábola do semeador. Você tem lá os 4 tipos de solo, os 4 tipos de situação, e o que o inimigo quer roubar na sua vida? Ele quer roubar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a semente da vida. A palavra de Deus, ela tem a capacidade extraordinária. Hoje eu plantei 2 pinheiros com a minha netinha. Nós achamos 2 pinhão lá, e já estava nascendo ali a raiz, né? Aí eu comecei a explicar para ela que isso aqui era um pinheiro, era uma árvore. Disse: vamos plantar. Daí nós fomos lá, vamos plantar. Lá plantei 2 lugares, agora esperar crescer. A palavra de Deus é semente. Guarde ela. É o seu maior tesouro. Onde é que se guarda? No seu coração. Como é que se faz essa palavra crescer no seu coração? O texto lá de Judas diz assim: vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando em línguas. Constantemente se exercitando em cima dessa palavra. Você lê a palavra de Deus orando em línguas, você lembra da palavra de Deus orando em línguas, e essa palavra, ela vai como que avolumando no seu espírito. Você é um espírito, você tem uma alma e habita num corpo. A sua alma não quer dizer quem você é. Você é quem você é no seu espírito, e a sua alma, ela precisa se ajustar a quem você é no seu espírito. E a palavra de Deus, ela não vai necessariamente, em primeiro lugar, tocar a tua alma, ela vai tocar o teu espírito. Você acolhe ela no seu espírito e você diz: essa palavra é para mim, essa palavra é minha. Quem se aproxima de Deus precisa crer em primeiro lugar que Ele é o que é a palavra de Deus. E talvez aqui vale a pergunta durante esses dias, hoje para a noite, para amanhã, enquanto você medita nessa palavra: quem é Deus para você? Como Deus é? O que você tem crido sobre Deus? O que as pessoas têm dito? O que os seus pais lhe disseram? O que a sua cultura tem dito para você quem Deus é? E vá conferir com a palavra de Deus. E comece a afirmar isso. Nós conversamos também no começo do ano sobre um texto lá de Romanos, eu só vou citar ele aqui, que é um gabarito que Deus nos deu. O conhecimento de Deus, quando eu entendo que Deus é meu Pai. Esse gabarito que eu tenho da parte de Deus, quem Ele é. Quando eu tenho entendimento que Ele é alegria, que Ele é aceitação, que Ele me dá dupla honra, que Ele é o meu provedor, que Ele é aquele que me dá paz, é Ele que me dá entendimento e sabedoria em todas as situações, que eu nunca vou ficar sem saber o que fazer. Em todas as situações eu vou ter a sabedoria de Deus ao meu lado para me dar orientação, o passo que eu preciso tomar. O Espírito Santo é aquele que me dá o diagnóstico, a palavra de conhecimento que eu preciso. O Espírito Santo é aquele que me inspira a chamar à existência as coisas pela palavra profética. O Espírito Santo é aquele que me dá discernimento para perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele está se movendo na minha e na sua vida, Ele está sobre nós. E aí é um ponto que você precisa entender: o que o seu Pai ungiu você em Cristo Jesus, que você é templo do Espírito Santo, que você é filho de Deus, que você é um espírito vivificante, que o poder de Deus, ele se move por intermédio, e quando você ora, a sua oração é extremamente eficaz, ela é poderosa em Deus, e quando você ora, você muda ambientes, você pode mudar uma nação sobre a face da terra por intermédio de uma oração que você faça.
a favor da onde você está, ou daquilo que Deus coloca no seu coração. Eu preciso crer em quem Deus é, e crer em quem eu sou em Cristo Jesus. Se você não crê em quem você é em Cristo Jesus, eu te ordeno, não posso falar, né? Eu te chamo, venha para a luz, creia na palavra de Deus, creia quem você é em Cristo Jesus. Não se dê por acomodado e dizer que você não é ninguém, que você não é digno, que você não é isso e não é aquilo. Em Cristo Jesus você é filho de Deus, em Cristo Jesus você é ungido de Deus, em Cristo Jesus você é perdoado, em Cristo Jesus você é justo diante de Deus, em Cristo Jesus Ele te separou e te abençoou, em nome de Jesus. Crer corretamente te leva a pensar corretamente, que te leva a sentir corretamente, que te leva a falar corretamente. Creia na palavra de Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Deus é, e que Deus é, e o que Ele é, Ele manifestou na sua vida. A natureza de Deus foi manifesta na sua vida. O Espírito Santo não vem para lhe dar um bom sentimento, não vem para lhe afagar a alma e para que você se sinta bem. O Espírito Santo vem para manifestar a obra de Deus na sua vida. Ele vem para manifestar em você a natureza do próprio Deus: paz, paciência, amor, alegria, bondade, benignidade. A própria natureza de Deus está aí na sua vida, e é necessário crer que é assim, crer e receber, acolher no coração: isso é verdade na minha vida, eu sou filho e o meu Pai me ama, e ninguém, nada vai me separar do amor dele. Eu levei meses para entender que meu Pai me ama, para ter a certeza da minha salvação. Mas quando caiu no coração, firmou meu coração. Quando eu subo aqui, eu sei que o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu. Eu sei que o Espírito Santo, Ele fala para você, porque é interesse dele trazer você à maturidade em Cristo Jesus. Então esse gabarito fala: a primeira coisa é reconhecer quem Deus é e quem nós somos nele. E aí o segundo passo é comecei a dizer: obrigado, Pai, que o Senhor me ama. Obrigado, Pai, que o Senhor me tem abençoado em Cristo Jesus com toda sorte e bênção. Como alguém estava falando ontem num grupo de trabalho, ele estava falando sobre a sua empresa, e ele estava dizendo lá: puxa, antes de eu ser... Ele estava falando um pouquinho das dificuldades que ele tinha com alguns líderes. Eles cresceram na empresa e estavam ali na lida, na execução, e aí foram colocados como gerentes. Só que eles não pensam como gerentes, ele diz. Eles pensam como aqueles que ficam agindo. Eles pensam em ficar fazendo. Eles não pensam como gerente. E o gerente, quando ele é promovido, ele vai a líder. E o líder precisa pensar como líder. Ele não pode fazer a questão prática, ele tem que pensar como líder. O gerente, ele tem uma porcentagem de ação, mas ele precisa pensar como um gerente. Ele diz, e ele entendeu uma coisa importantíssima. Ele diz: antes de eu ser gerente, eu preciso pensar como gerente, eu preciso atuar como gerente, eu preciso saber quem eu sou e como ele. Antes de eu ser líder, eu preciso pensar como líder, eu preciso agir como líder, e quando eu chegar lá, eu vou saber como é ser e pensar como líder. Antes de você ser prosperado financeiramente e ser enriquecido da parte de Deus, você precisa pensar como uma pessoa abençoada. Se você fica orando: Deus me abençoa, Deus me abençoa, essa oração é uma oração de miserável, porque você não entende que a bênção de Deus já está sobre a sua vida. Você está correndo atrás de um processo de bênção. Essa oração, Deus me abençoa, é uma oração de escravo, não uma oração de um filho. Um filho, ele agradece: obrigado, Pai, que o Senhor me abençoa, obrigado que o Senhor me abençoa, obrigado que o Senhor está comigo, o Senhor me dá sabedoria, obrigado que o Senhor me dá entendimento em todas as coisas. Por quê? Porque você tem um entendimento, conhecimento de Deus revelado na sua vida. Você sabe quem Deus é, e você sabe quem você é em Deus, e você agradece a Deus. Isso é verdade na minha vida. Ah, mas não estou sentindo.
Tanto faz se você sente ou não sente, você não vive por sentimentos. Os sentimentos são bons, eles fazem parte da nossa vida, mas você não vive pelo sentimento, você não é governado pelo sentimento, você governa os seus sentimentos, você orienta os seus sentimentos como eles devem de ir, pelo causa que você está pensando corretamente, porque você está crendo corretamente. E o terceiro passo, quando você começa a fazer isso, você entra no raciocínio de Deus. Você começa a ficar impregnado com a palavra de Deus. Você começa a ter imagens decorrentes daquilo que você sabe que Deus é e que você é em Deus. Por você agradecer, a expressão da gratidão é uma expressão de fé. E quando você começa a agradecer, você vai percebendo os pensamentos de Deus. Você vai tendo visões, você vai tendo clareza sobre o agir de Deus na sua vida. E você vai começando a pensar como Deus pensa. E o seu chamado é esse, você chegar a esse nível, de você pensar os pensamentos de Deus, que são superiores, que a mente natural não consegue entender. Só no Espírito que eu entendo. Como é que eu entendo? Quando eu creio corretamente quem Deus é, e quem eu sou em Deus, quando eu agradeço sobre isso na minha vida, e eu começo a pensar os pensamentos de Deus, e ver como Ele vê as coisas, eu tenho as visões, o entendimento, e aí o que acontece? O meu coração, ele é iluminado. E aqui nós chegamos na palavra rema. A palavra de rema, ela cai no coração. Eu entendo, é assim. Uma outra coisa que nós falamos para aplicar essa palavra, a palavra de Deus diz lá: enchei-vos do Espírito Santo. Eu fiz muitas orações: Senhor, me enche do Teu Espírito, me enche do Teu Espírito. E o Espírito Santo me levava a Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito Santo. Eu disse: Senhor, me enche. Ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. Senhor, me enchei-vos do Espírito Santo. Você é filho, o Espírito Santo já está aí na sua vida. Reconheça o Espírito Santo na sua vida. Não oro mais: Senhor, encha meu irmão com o Espírito Santo. Se eu faço isso ainda porque eu estou capengando algumas coisas. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo na vida do meu irmão. Obrigado pelo mover do Espírito Santo na vida dele. Obrigado que o Senhor fez templo do Espírito. E aí tem uma dinâmica que nós conversamos já há tempo sobre isso. Quando nós crescemos na fé, ali de Efésios, ele dá 4 passos também. Cheios de Deus. Quando eu começo a falar comigo mesmo: meu pai é bom. Meu pai é bom. Ele sempre me ajuda. Meu pai, ele é pastor na minha vida. Eu tenho pastor. Ele me ajuda em todos os momentos. O meu pai é fiel. E assim como em todas as situações do meu passado, ele sempre me ajudou. Também nessa situação ele vai me ajudar. Quando você começa a falar assim, você está dando o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo. Ou melhor, você está dando espaço para o Espírito Santo na sua vida. Quando você dá espaço para ele agir na sua vida, os pensamentos dele vêm. E você começa a falar consigo mesmo as coisas de quem Deus é e do que Ele diz. E aí você pode começar a cantar. E a adoração que agrada a Deus quando você canta quem Deus é. E quando você canta o que Deus diz que Ele é e Deus diz que Ele faz. Os louvores espirituais são esses louvores que descrevem a Deus, descrevem o agir de Deus. Eles descrevem o caráter de Deus. E quando você começa a cantar e louvar a Deus, você vai se enchendo do Espírito Santo. Esses dias, compartilhei: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, tralalalalalalala, Deus é bom para mim. O que eu estou fazendo? Estou dando espaço para o Espírito Santo, estou me enchendo dele. E aí a outra característica que tem, já que nós falamos na outra característica, é do agradecer, é dizer obrigado, que o Senhor é bom. Obrigado que o Senhor vai me dar. Eu ainda não sei certinho o que fazer, mas eu sei que o Senhor vai me dar entendimento. Eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria. Estava compartilhando com os irmãos. Quando você tem uma situação, nunca diga eu não sei. Como você não sabe? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu não tenho clareza ainda, mas já vou saber. Espera um pouquinho, vou orar e já vou saber o que fazer. Porque a sabedoria de Deus está sobre a sua vida. Então não diga eu não sei. Diga: o Espírito Santo que habita em mim me vai dar clareza sobre isso. Eu vou saber o que fazer. Eu vou saber o tempo dele, eu vou discernir o tempo dele.
Se eu não tenho clareza agora ainda, mas eu vou ter, porque Ele é comigo. E quando você começa a agradecer, você vai dando espaço para o Espírito Santo te revelar os caminhos de Deus e o tempo de Deus, o pensamento dele. Isso é ser cheio se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo tem mais um quarto ponto, quando ele diz lá: se submeta aos seus irmãos. Submeta o seu discernimento para o outro. Não diga simplesmente para o seu líder: eu decidi, eu vou viajar. Líder, eu estou com o sentimento que seria bom eu viajar. O que você acha sobre isso? Compartilhe com os outros. Se submeta aos outros. Submeta os teus planos como homem da casa à sua esposa. Esposa, submeta os seus planos ao seu marido. Entre em concordância. Submetam-se uns aos outros. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É reconhecer o outro superior a mim mesmo. Reconhecer que Deus vai usar ele na minha vida. Uma vez o Espírito Santo me diz assim: eu posso ministrar a sua vida por quem eu quero. E se é uma criança que eu vou falar por intermédio de uma criança, abra o seu coração. E eu entendi aquela mensagem. De me submeter, mesmo que é uma criança na fé ainda. Não rechaço uma palavra que vem de uma pessoa. Eu acolho ela, oro sobre ela, busco o discernimento na palavra de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O primeiro passo que eu preciso entender é que Deus é quem Ele diz que é. E que Deus faz o que Ele disse que Ele ia fazer. E eu sou o que Ele disse que eu sou. E eu posso fazer o que Ele disse que eu posso fazer. Eu tenho o que Ele disse que eu tenho. Amém ou não? É o primeiro passo para aquele que se aproxima de Deus. Tomá-lo por verdadeiro. Acolher a palavra dEle como Espírito e vida. E aqui tem um ponto importante ainda acrescentando: ser cheio do Espírito Santo, comparado ao álcool, quando ele diz lá: não vos embriagueis com a bebida alcoólica, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele faz um comparativo. O álcool, quando ele vem sobre a vida de uma pessoa e a pessoa toma além do que deveria de tomar, ele perde os seus sentidos e ele é tomado pelo álcool. O comparativo é o ser cheio do Espírito Santo, é estar tão cheio da palavra de Deus, tão cheio da revelação de Deus, que os teus sentidos estão tomados com ela. Que as circunstâncias, o que as pessoas dizem, não mexe com você. Você está tão convicto da palavra de Deus, tão convicto do agir de Deus na sua vida, tão convicto da palavra de Deus, você está tão cheio, e cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus, cheio dos pensamentos de Deus, cheio dos caminhos de Deus, envolvido com a mente de Deus, envolvido com os seus caminhos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes pensamos que ser cheio do Espírito Santo é ter um sentimento, é ficar meio high, né? meio para lá de Bagdá, né? Sei lá. Achar que é um sentimento gostoso que vem sobre a sua vida. Agora estou cheio. Cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus, cheio dos pensamentos de Deus, ser tomado no seu entendimento de tal forma que você está consumido pelos pensamentos de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus, que é Espírito e vida. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Nós temos separado isso culturalmente no Brasil, a palavra de Deus e o próprio Deus, mas Deus e a sua palavra são um só. E quando Jesus diz: a palavra que eu vos tenho dito é Espírito e ela é vida. Quando você se enche da palavra de Deus, você se enche do Espírito Santo de Deus, você se enche da vida do próprio Deus. Amém, queridos? Amém. Então, quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele é. E o segundo que ele diz, que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa entender que Deus se torna galardoador dos que o buscam, ou crer que Deus é galardoador dos que o buscam. A palavra buscar aqui é ser diligente e perseverante. O buscar aqui é focado, estar focado no que Deus está falando sobre a sua vida, é ter foco. É o que ontem nós também estávamos falando, né? Medita dia e noite. Dia e noite está meditando sobre um assunto e está focado. Nós sabemos ser focados quando a gente usa de uma forma negativa. A preocupação é uma forma de foco. Eu estou focado tanto naquela coisa, ou ansioso sobre alguma coisa, estou focado tanto naquilo, que eu fico pensando, falando sobre aquilo o tempo inteiro. Eu fico me expondo a isso o tempo inteiro.
Quando ele diz os que buscam, ele fala aqueles que focam. Ficam pensando, meditando dia e noite naquilo que Deus é e o que Deus diz que fazer. Buscar, ele é uma postura ativa, é ser proativo, ser curioso, estar disposto. Buscar é uma atitude. Quem não busca não alcança a fé de que Deus é galardoador. A palavra galardoador pode ser também falada como recompensa. Deus tem recompensas na sua vida. Esses dias um colega pastor estava dizendo assim de uma visão. Chegando no céu, ele foi levado para um depósito, e nesse depósito, na porta do depósito estava o nome dele. E ele foi entrando nesse depósito, e o anjo foi falando com ele sobre o depósito, e ele viu que tinha muitas gavetas, compartimentos, tudo uma estrutura de logística ali com coisas guardadas. Ele perguntou para o anjo: o que é isso? Bom, suas coisas são as suas recompensas, que estão ali reservadas para você. Mas tem tantas que estão cheias ainda, tem algumas que estão vazias. Algumas você utilizou, as outras você não utilizou, vai ficar aí. Você tem uma recompensa da parte de Deus, você tem um galardão para usufruir aqui, e quando nós nos apresentarmos diante do trono branco de Deus, Ele vai galardoar cada um conforme o que Ele fez com Cristo Jesus, conforme o que Ele fez com a fé em Cristo Jesus. Deus é um Deus de recompensa, e Ele vai fazer o que Ele disse, e é isso que Ele está dizendo. Quando eu me aproximo de Deus e eu busco, eu tenho certeza que Ele vai fazer o que Ele disse. Muitos creem que Deus é bom, creem que Deus Ele abençoa, creem que Deus é com eles, mas daí ficam olhando para circunstâncias e situações e ficam em dúvida. Será que Deus vai fazer o que Ele diz? Deus cura, mas será que Ele cura mesmo? Nós cremos quem Deus é, mas não necessariamente cremos que Ele faz o que Ele disse que Ele ia fazer. É uma luta que nós temos. E o nosso galardão é ver as 9 marcas da nossa herança presentes em nossas vidas. Entender o perdão, entender que somos justiça de Deus, entender que temos a luz, que saímos das trevas, estamos na luz, é absorver o fato que nós somos aceitos, acolhidos, que a dupla honra de Deus está sobre a nossa vida. Você e eu, nós fomos chamados para reinar em vida. Nós vamos governar a nossa alma e não ser governado por ela. Nós vamos governar as nossas emoções e não sermos governados pelas nossas emoções. Nós vamos governar os nossos pensamentos e não ser governados por eles, porque nós cremos e pensamos conforme Deus pensa. Nós vamos governar o nosso corpo e não sermos governados pelo nosso corpo e os seus desejos. Nós fomos em Cristo Jesus capacitados como aqueles que receberam da graça de Deus e que receberam o dom gratuito da justiça de Deus, a reinar em vida, a tomar decisões e não simplesmente reagir às situações, mas chamar à existência e manifestar o reino de Deus. Nós somos chamados como aqueles que vão escrever a história, que entram no lugar e fazem a diferença, porque nós sabemos que Deus é conosco. Nós entramos numa vida e sabemos que Deus vai trazer a transformação de vida, que Deus vai trazer o favor dEle. Por quê? Porque Ele recompensa as nossas orações, Ele manifesta a palavra dEle, Ele está conosco. E tem um texto interessante em 2 João 8, que fala assim, 2 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: acautelai-vos, preste atenção, vigie, para que você não perca aquilo que tem realizado com esforço, mas você receba o completo galardão. A alegria de Deus, ela é um galardão de Deus, é um presente de Deus. O perdão é um presente de Deus. O ser abençoado é um galardão, é um presente de Deus. O ser enriquecido da parte de Deus é um presente dele, é um galardão. Eu não faço por merecer. Cristo Jesus obedeceu e na obediência dele eu sou abençoado. Eu percebo isso e Deus tem um completo galardão para mim, mas Ele diz: presta atenção. De repente, o seu depósito está cheio lá. E Deus está esperando você simplesmente buscá-lo e receber todo o galardão que Ele tem reservado para você.
E o galardão dele é completo, não é? Ele quer que você chegue lá e diz: puxa, peguei tudo que tinha que pegar. E o vizinho que bobeou, ainda peguei dele. Eu não sei se é assim, né? Mas você tem um completo galardão. Ele diz: presta atenção, porque alguns começam bem, caminham com Deus, conquistam algumas coisas, eles experimentam o agir de Deus, são usados por Deus, eles se esforçam, eles têm realizado, mas o que acontece? Eles perdem o que realizaram, o que conquistaram, por causa de uma circunstância, que alguém falou alguma coisa, por causa de um sentimento, por causa de uma dificuldade. Abre mão da bênção que foi direcionada à sua vida e perde o completo galardão. Você foi da parte de Deus escolhido para que você receba um galardão completo. Eu acho que você é aguerrido o suficiente para dizer: faca entre os dentes, como a gente às vezes brinca, né? Tudo que Deus tem reservado para mim, eu vou receber. Eu vou receber para mim, vou receber para minha família, vou receber para minha igreja, vou receber para minha nação. Tudo que Deus tem reservado para mim é direito nosso. Como é que a gente canta aquela musiquinha bonita lá? Tudo que Deus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que... eu não sei, eu esqueci. É seu. Completo galardão. O pensamento de Deus é generoso. E ele escancarou as riquezas dele para que você as usufrua. E ele espera da nossa parte a postura de buscar. Porque quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, abre-se. Deus espera de uma atitude proativa, uma atitude que busque, uma atitude que diz: isso é meu em Cristo Jesus. Eu não vou mais brincar com o sentimento de: será que Deus quer me abençoar ou não? Vamos lá para Romanos 8, versículo 32. Se Deus, meu Pai, me deu a salvação em Cristo Jesus, se Cristo foi morrer por mim na cruz, como Ele não vai me dar todas as outras coisas? Não é o que diz lá? O seu Pai é generoso. Mas por que eu não experimento? Preciso buscar a palavra de Deus. Eu preciso me deparar com a palavra de Deus. Eu preciso lê-la. Eu preciso meditar dia e noite nela, focar nela, buscar constantemente ela e fortalecer o meu coração. A graça nos alcançou. Concluindo, e agora eu preciso responder com a fé nesses dois níveis: crer que Deus é, e eu sou o que Deus é, e crer que Ele mesmo é que me recompensa. Minha recompensa vem dele. O meu Pai que me vê em secreto, Ele vai me recompensar em público. Interessante, né? Isso é uma dica. Quando você separa seu tempo na sua devocional, você está na sua comunhão com Deus, e o que ele vê você lá, e Ele te recompensa em público. A honra que muitas vezes buscamos e esperamos de pessoas, ela está no secreto. Quando meu Pai me vê lá, Ele olha para mim lá, separando uns 10, 20, 30 minutos, seja deitado na minha cama, seja de joelhos, seja sentado na escrivaninha, seja andando pela sala. Ele me vê lá no meu secreto, e Ele vê como eu busco Ele. E Ele gosta quando a gente busca Ele, porque Ele gosta de recompensar, Ele gosta de manifestar a bênção dEle. Ele está esperando a você e a mim. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.